E hoje é véspera de São Pedro, um dos 3 santos juninos e um dos mais importantes para a Igreja Católica. E para celebrar o Dia do Protetor dos Pescadores, tem festa e programação religiosa na capital. E quem vai trazer a programação ao vivo para a gente é o repórter Luiz Eduardo. Luiz, diz para a gente aí onde é que você está. Boa noite. Oi, Simon, boa noite. Boa noite para você que acompanha o Jornal da Correia. Isso mesmo, a gente está aqui na paróquia São Pedro Pescador, onde logo mais e também durante a manhã vão acontecer programações aí alusivas ao dia de São Pedro. Mas antes de falar do que vai acontecer aqui na paróquia, a gente vai falar que hoje, às 7h30, logo mais, vai acontecer lá na Vila dos Pescadores, na Praia da Penha, uma missa campal aí em homenagem ao dia de São Pedro. E logo depois vai ter festividades com muito forró para os religiosos. Mas voltando aqui à paróquia São Pedro Pescador, logo mais às 7h30 vai acontecer uma missa comemorativa ao dia de São Pedro. Como a gente pode ver, ó, o pessoal já está começando a se organizar aí. A missa começa às 7h30 e logo depois vai ter quermesse aqui também, festividade com forró, comidas típicas do período junino. Tudo isso para os religiosos comemorarem o dia de São Pedro, que oficialmente é comemorado amanhã. Mas amanhã também, Simon, vai acontecer a tradicional procissão marítima de São Pedro, que acontece a partir das 4 horas e ela vai começar justamente da Vila dos Pescadores, na Praia da Penha, onde os pescadores vão sair em procissão pelo mar com a imagem de São Pedro. Eles vão desembarcar ali no Mercado do Peixe, próximo à praia de Tambaú, e em seguida eles seguem em procissão pelas ruas de João Pessoa até aqui, a paróquia São Pedro Pescador, onde acontece às 5 horas mais uma missa em homenagem a esse santo que é tão importante para a Igreja Católica. E por falar nisso, a gente vai conferir um VT com um pouquinho mais de informações sobre São Pedro. Confere. Guardião das chaves do céu, príncipe dos apóstolos, protetor dos pescadores. O que não faltam são referências a São Pedro, um dos santos mais festejados pelos nordestinos e um dos principais da Igreja Católica. Pedro é apóstolo de primeiro momento, logo que o Senhor iniciou a sua missão lá na Galileia, andando às margens do Mar da Galileia, chamou alguns para segui-lo. E entre os primeiros a deixar tudo para seguir Jesus está André, que é o irmão de Pedro, que apresentou Jesus a Pedro, e Pedro deixou a barca, deixou a rede para seguir o Cristo. Então Pedro tem primeiro essa relevância no sentido de que é um dos primeiros a ser chamados a seguir o próprio Jesus e atendeu ao seu chamado. Pela missão repassada por Jesus, o santo é considerado o primeiro Papa católico. Uma história que, por si só, já explica tanta devoção. Imagine, então, entre os pescadores que são protegidos por São Pedro. São Pedro foi pescador, né? Ele era um homem que vivia da pesca, assim como tantos irmãos que nós conhecemos que vivem nesta missão tão árdua, que é ganhar o pão de cada dia, enfrentando as tempestades, enfrentando os desafios do mar. E Pedro era pescador, deixou a barca, deixou as redes para seguir o Senhor. Não por acaso, nas comunidades e vilas de pescadores como essa no bairro da Penha, o dia de São Pedro é celebrado com muita festa. Aqui, seu João é responsável por organizar a celebração, que tem como ponto alto uma procissão pelo mar. Uma missão que ele abraçou há 20 anos. Para organizar é uma coisa que eu trabalho muito. Começo a trabalhar faz uns 15 dias, 15 a 20 dias que eu trabalho diretamente andando a pé. Um me dá uma ajuda de um canto, outro me dá uma ajuda de outro. Uma forma de agradecer ao santo que sempre foi fiel na pescaria. A gente estava em plena Semana Santa, que a Semana Santa é meio ruim de peixe. Ou não é boa ou é ruim no primeiro dia. Aí na quinta-feira, véspera da sexta-feira santa, a gente saiu por mar, a gente não tinha matado nada, não tinha pegado uma agulha. Em média, já, depois do meu dia, a gente deu um lance que a gente conseguimos, faz umas 2.600 agulhas. Mas como foi? O senhor fez uma oração para... A gente não fez, a gente pediu, né? Se era possível, que a gente, em São Pedro, a gente não vai chegar em casa sem nada. Wanda também é devota de São Pedro. Afinal, além de ser filha de pescador, tem motivos de sobra para todos os anos agradecer ao santo. Foi que eu estava gestante. Aí com 8 meses eu perdi meu menino, meu primeiro filho. Aí eu passei 4 dias na UTI em coma. A minha mãe fez o pedido de São Pedro, meu pai também fez. Alcançou essa graça para mim. Eu saí, né? Sobrevivi, mas só que meu filho faleceu. 29 de junho se tornou o dia de São Pedro, já que foi nessa data que ele morreu crucificado. Mas para os católicos, o momento é de celebração
diante de tudo que o santo representa. O grande legado de Pedro é justamente o amor a Jesus Cristo, a fidelidade a Jesus Cristo. Não obstante tenha negado o Senhor, tenha expressado esta fraqueza, este pecado, mas todos somos pecadores, todos temos as nossas fraquezas. Nós devemos, muito embora os nossos pecados, as nossas infidelidades ao projeto do Senhor, mas ter sempre no nosso coração esta certeza: Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Filho do Deus vivo, é o enviado do Pai